há uma verdade simples que a maioria das pessoas ignora: ninguém virá salvar você. Sua vida só mudará no dia em que você decidir colocar toda a sua energia onde ela realmente pertence: em você. Cada sonho que você tem, cada meta que deseja alcançar, cada futuro que deseja viver depende de uma coisa: o quanto você está disposto a se concentrar em si mesmo, sem distrações, sem desculpas e sem esperar permissão. Você deve se construir tão forte que nenhum fracasso possa destruí-lo e nenhuma rejeição possa pará-lo. O mundo recompensa aqueles que dominam a si mesmos, não aqueles que culpam os outros, não aqueles que esperam. Os vencedores são os que focam incansavelmente em seu crescimento, sua visão, seu caminho. Concentre-se em você até vencer, porque se você não fizer isso, ninguém mais fará. Hoje pode ser o dia em que você para de olhar para fora e começa a construir a vida que merece, de dentro para fora. Fique comigo, porque essa pode ser a mudança mais importante que você já fez. Capítulo 1. Concentre-se totalmente em construir sua melhor versão todos os dias. Você precisa se concentrar totalmente em construir sua melhor versão todos os dias. Não pode se dar ao luxo de tirar dias de folga quando se trata de se construir. A vida não desacelera para ninguém. Cada dia que você desperdiça, a cada momento que deixa escapar sem trabalhar em si mesmo, acumula-se contra você. Ou você constrói a vida que deseja, ou se afasta cada vez mais da vida que não quer. A maioria das pessoas nunca vence porque nunca mantém o foco em si mesmas por tempo suficiente. Elas estão muito ocupadas observando os outros, comparando-se, sendo distraídas. O maior presente que você pode dar a si mesmo é o compromisso diário. Compromisso de ficar mais forte, mais sábio, mais disciplinado. E isso não é algo que você faz de vez em quando, é algo que você decide fazer todos os dias, quer se sinta motivado ou não. Tudo começa com uma decisão. Você deve decidir que não vai deixar outro dia passar pelos seus dedos. Deve decidir que vai trabalhar mais em si mesmo do que em qualquer outra coisa. Sua melhor versão não vai se construir sozinha. Sua mente não vai se afiar sozinha. Sua disciplina não vai cair do céu. Você é o responsável. Você é quem tem que fazer isso acontecer. E começa pequeno. 1 hora de leitura em vez de rolar a tela do celular. Um treino em vez de dar desculpas. Dizer não a junk food e sim a algo que nutre seu corpo. Sentar em um quarto silencioso e estabelecer metas reais para a sua vida. As pequenas decisões que você toma todos os dias constroem sua melhor versão, tijolo por tijolo. Mas você precisa focar nisso. Não pode trabalhar em si mesmo só quando a vida parece fácil. Você tem que fazer isso quando é difícil, quando está cansado, quando está desanimado, quando ninguém aplaude, quando os resultados são invisíveis. É aí que o verdadeiro trabalho acontece. É aí que você está lançando as bases para um futuro que ninguém pode tirar de você. A força é construída no silêncio, na luta, quando ninguém está olhando. Sua melhor versão não é construída com boas intenções, é construída com ação. Você tem que ser aquele que aparece por si mesmo todos os dias, sem desculpas, sem culpar os outros, sem esperar motivação. A motivação não virá salvar você. Você tem que se salvar através da consistência. Consistência é o verdadeiro segredo. Não é sofisticado, não é empolgante todos os dias, mas é poderoso e funciona. Cada dia que você escolhe a si mesmo, você fica um passo mais perto dos seus sonhos. Cada dia que você foca no seu crescimento, seu poder aumenta. Os resultados podem não vir da noite para o dia, mas virão. O mundo recompensa as pessoas que permanecem focadas quando todos os outros desistem. O mundo recompensa aqueles que apostam em si mesmos, mesmo quando as chances parecem impossíveis. Seja honesto consigo mesmo. Você está se construindo ou se distraindo? Está se impulsionando para frente ou deixando a vida te empurrar para trás? É uma pergunta difícil, mas a resposta vai libertá-lo. Se você não está ficando mais forte, está ficando mais fraco. Se não está avançando, está ficando para trás. Não há ficar parado nesta vida. O crescimento não é uma escolha, é uma exigência. Você tem que proteger seu foco como se sua vida dependesse disso, porque ela depende. O foco é seu superpoder em um mundo construído para te distrair. Cada notificação, cada notícia sem importância, cada voz negativa está tentando roubar seu futuro. Você tem que guardar a porta da sua mente e decidir o que merece sua atenção. Sua atenção é sagrada. Sua atenção constrói sua vida.
Quando você se concentra totalmente em construir sua melhor versão todos os dias, começa a ver o mundo de forma diferente. Você para de buscar aprovação, para de precisar de permissão, para de perder tempo se explicando para pessoas que nunca vão entender seus sonhos. Você para de se sentir culpado por querer mais da vida. Você se mantém firme em quem você é e em quem está se tornando. Você deve entender que ninguém virá te construir. Ninguém é responsável por te tornar forte. Esse é seu trabalho, e é o trabalho mais importante que você já teve. Você tem que se respeitar o suficiente para fazer o esforço, para sacrificar o conforto temporário por um poder duradouro, para escolher o crescimento em vez de se encaixar, para construir um futuro tão forte que você possa se orgulhar dele, não importa quais tempestades venham. Cada manhã que você acorda é outra oportunidade de se construir, de se tornar mais forte, de provar a si mesmo que você leva seu futuro a sério. Você não pode desperdiçar esses dias. Não pode tratá-los como se fossem infinitos, eles não são. Cada dia é um bloco de construção, uma peça da fundação. Cada dia importa. E a beleza de focar em si mesmo é disto. Quando você fica mais forte, tudo melhora. Seus relacionamentos melhoram, sua saúde melhora, suas finanças melhoram, sua confiança melhora. Mas tudo começa com você. Sempre começa com você. Se você focar em si até vencer, um dia você vai olhar para trás e perceber que vencer não era o verdadeiro prêmio. O verdadeiro prêmio foi quem você se tornou no processo. Sua melhor versão está esperando do outro lado da disciplina, do sacrifício, da consistência. E você tem o que há de preciso. Você já tem tudo o que precisa dentro de você. Não precisa ser mais talentoso, não precisa de alguém para resgatá-lo. Você precisa se comprometer consigo mesmo em um nível que nunca fez antes. Comece hoje, não amanhã, não na próxima semana, hoje. Concentre-se totalmente em construir sua melhor versão hoje, então acorde amanhã e faça isso de novo. Empilhe esses dias, empilhe essas vitórias e veja como sua vida se transforma. Veja como sua confiança cresce. Veja como sua força se torna inquebrável. É assim que você vence. Você não vence com esperança, não vence com sorte. Você vence focando totalmente em você todos os dias. Você vence aparecendo por si mesmo, não importa o quê. Você vence se recusando a desistir quando fica difícil. Você vence fazendo o trabalho que a maioria das pessoas é preguiçosa demais para fazer. Foque em você até vencer, porque se você não fizer isso, ninguém mais fará. Capítulo 2. Treine sua mente para ignorar todo o ruído externo. Todos os dias há ruído. Há opiniões circulando, distrações que querem sua energia, vozes dizendo o que você deveria fazer e quem deveria ser. Se você não tomar cuidado, pode passar a vida inteira vivendo para as expectativas dos outros. Pode se perder tentando acompanhar um mundo que nem sabe quem você é. É por isso que treinar sua mente para ignorar o ruído não é apenas importante, é necessário. Você tem uma quantidade limitada de atenção, não pode dá-la a tudo e a todos. Se fizer isso, não sobrará nada para você. Seus sonhos secarão, sua energia desaparecerá, sua confiança desmoronará, porque você não pode construir uma mente forte se está constantemente permitindo que o ruído entre nela. Você tem que proteger sua mente como protege sua posse mais valiosa, porque é exatamente isso que ela é. O mundo sempre terá algo a dizer. As pessoas sempre terão opiniões, mas opiniões não constroem sua vida. Opiniões não pagam suas contas. Opiniões de amigos não criam seu futuro. Suas ações criam. Suas escolhas criam. Seu foco diário cria. No momento em que você começa a ouvir cada opinião, você perde seu poder. Começa a questionar a si mesmo, a duvidar do seu caminho, a se mover mais lentamente, a encolher sua visão só para se encaixar no pensamento pequeno de outra pessoa. Treinar sua mente para ignorar o ruído é sobre construir força interior. É sobre se tornar tão enraizado na sua própria visão que o mundo exterior não pode te abalar. É sobre saber tão claramente quem você é que nada do que alguém diz pode te tirar do seu caminho. Não se trata de arrogância, trata-se de clareza. Trata-se de entender que sua vida é importante demais para ser sequestrada pelas dúvidas ou medos dos outros. O primeiro passo é ter clareza sobre o que importa. Quando você sabe para o que está trabalhando, fica mais fácil identificar o ruído. Nem todo comentário merece sua atenção. Nem toda distração merece sua energia. Você tem que decidir o que vale seu tempo e o que não vale. Se não te aproxima da sua visão, é ruído. Se não te ajuda a crescer mais forte, é ruído. Se drena sua energia em vez de construí-la, é ruído.
Você deve ser implacável com seu foco, deve proteger sua mente da negatividade, da fofoca, da inveja, da comparação, do medo. Você não pode se permitir ser arrastado para batalhas sem sentido. Não pode desperdiçar seu tempo se explicando para pessoas que estão comprometidas em não te entender. Não pode viver sua vida tentando atender a padrões que nem são seus. Assim os sonhos morrem. É assim que grande potencial é desperdiçado. Treine sua mente para ficar quieta quando o mundo fica barulhento. Aprenda a ouvir sua própria voz acima do ruído. Aprenda a confiar nos seus próprios instintos, mesmo que ninguém mais compreenda. A força vem de saber que você não precisa de validação para seguir em frente. Não precisa de permissão para seguir seu caminho. Não precisa de aprovação para perseguir seus sonhos. A única voz a qual você precisa responder é aquela dentro de você que sabe que você foi feito para mais. Sempre haverá críticos, sempre haverá céticos, sempre haverá pessoas que acham que você é tolo por acreditar em algo maior. Isso não é seu problema. O ruído deles é problema deles. Seu problema é se você permite que esse ruído entre na sua mente. Sua responsabilidade é manter sua mente limpa, forte, focada. Esse é o seu trabalho. É assim que você protege seu futuro. Quando você treina sua mente para ignorar o ruído externo, você move mais rápido, pensa mais claro, se sente mais leve. Para de carregar o peso das opiniões alheias. Para de se desculpar por querer mais da vida. Para de se encolher para deixar os outros confortáveis. Você começa a viver com um poder que não desvanece só porque outra pessoa está desconfortável com ele. Treinar sua mente não é sobre fingir que o ruído não existe. É sobre vê-lo pelo que é e escolher não dar energia a ele. É sobre dizer, eu ouço, mas não é para mim. É sobre permanecer focado nos seus objetivos, não importa o que o mundo exterior jogue em você. É sobre construir uma mente tão forte que possa lidar com rejeição, crítica, fracasso, contratempos e ainda assim seguir em frente sem perder a crença. Todo dia é um teste. Todo dia você será tentado a reagir, a se defender, a se explicar, a buscar aprovação. Mas cada vez que você supera essa tentação, você fica mais forte. Cada vez que ignora o ruído sem sentido e escolhe o foco, você afia a sua mente. Você constrói uma mentalidade que não é facilmente abalada. Você constrói uma mente que pode estar no meio do caos e ainda ver claramente para onde está indo. Há uma grande liberdade nisso. Quando você não precisa mais que o mundo te entenda, você é livre. Quando não precisa mais de validação constante, você é livre. Quando não deixa mais a crítica te definir, você é livre. Essa liberdade te dá a capacidade de perseguir seu maior potencial sem ser desacelerado por dúvidas que não pertencem a você. Você deve tomar uma decisão hoje. Decida que seus sonhos são importantes demais para serem sacrificados pelo ruído. Decida que sua paz é mais valiosa do que ganhar discussões. Decida que sua energia é sagrada demais para ser gasta em coisas que não te constroem. Cada dia que você praticar isso, você se aproxima da maestria. Cada dia que protege sua mente, você se aproxima de uma vida da qual pode se orgulhar. O foco é uma escolha diária. A força é uma escolha diária. A paz é uma escolha diária. Você tem o poder de fazer essa escolha. Você tem o poder de dizer não ao ruído. Você tem o poder de dizer sim ao seu futuro. Não será sempre fácil. Alguns dias o ruído parecerá mais alto. Alguns dias as distrações parecerão intermináveis. Alguns dias a pressão para ouvir a multidão será forte. Mas você deve ser mais forte. Você deve se lembrar por que começou. Deve se lembrar do que está em jogo. Deve se lembrar que grandeza nunca é construída seguindo a multidão. Grandeza é construída por aqueles que têm a coragem de caminhar sozinhos, se necessário. Grandeza é construída por aqueles que sabem que o silêncio, às vezes, é mais alto que as palavras. Você é responsável pela vida que constrói. Você é responsável pela energia que permite ao seu redor. Você é responsável pela mentalidade que carrega para cada dia. E quanto mais forte sua mente se torna, mais claro seu caminho se torna. Quanto mais claro seu caminho se torna, mais rápido você se move. Quanto mais rápido você se move, mais perto você chega da vida que foi destinado a viver. O ruído externo não vai desaparecer. Ele sempre estará lá. Mas você será diferente. Você será mais forte, mais sábio, mais focado. Não se curvará toda vez que o vento bruar.
Não desmoronará toda vez que alguém te criticar. Não perderá a si mesmo buscando uma aprovação que no final nem importa. Treine sua mente até que você possa ouvir o ruído e continuar caminhando mesmo assim. Treine sua mente até que você possa se manter firme na sua verdade. Treine sua mente até que você não precise mais de ninguém para te dizer que está no caminho certo, porque você saberá disso no fundo. Este é o seu momento. Esta é a sua vida. Não a desperdice ouvindo o ruído. Concentre-se em construir o futuro que você merece. Concentre-se em se tornar a pessoa que você foi destinado a ser. Concentre-se em permanecer fiel a si mesmo, não importa o quão barulhento o mundo exterior fique. Capítulo 3. Lute por seus sonhos quando ninguém acredita. Chega um momento em que você percebe que, se não lutar pelos seus sonhos, ninguém mais o fará. As pessoas podem te amar, podem se importar com você, mas não podem ver o fogo dentro de você. Não podem entender a visão que só você recebeu. E quando você persegue algo maior do que o confortável, sempre haverá aqueles que duvidam de você. Não é função deles acreditar. É sua. Quando ninguém acredita em você, você tem uma escolha. Pode recuar e aceitar as expectativas limitadas deles, ou pode se levantar e lutar mais forte porque sabe que o que está construindo é maior do que eles podem ver. Muitas vidas grandiosas quase foram destruídas porque alguém próximo disse: "Você não pode fazer isso." Você deve entender que a crença não é uma exigência para os outros, é uma responsabilidade para si mesmo. Lutar por seus sonhos é um trabalho solitário. Você ficará em quarto sozinho, se perguntando se é louco por querer mais. Terá manhãs em que acordará com a dúvida pesando no peito como um peso. Terá dias em que os resultados são invisíveis e tudo o que você tem para se agarrar é sua própria crença. Mas isso é suficiente. Esse é o começo de toda grande conquista, a capacidade de acreditar quando ainda não há evidências. A maioria das pessoas se sente confortável vivendo dentro de sonhos pequenos, porque sonhos pequenos não assustam ninguém, não ameaçam ninguém. Mas quando você decide quebrar o molde, quando decide construir algo que não é comum, espere resistência. Espere que as pessoas mais próximas levantem as sobrancelhas, questionem seu julgamento. Isso não significa que elas te odeiam, significa que estão limitadas pelos próprios medos. Você deve lutar contra isso. Deve se lembrar diariamente que seu sonho foi dado a você por uma razão. Se elas deveriam entender, elas teriam visto também. Mas não viram. Você viu. É seu. É pessoal. É sagrado. E vale a pena defendê-lo com tudo o que você tem. A luta por seus sonhos não é apenas uma batalha externa. É uma batalha interna. As vozes externas são altas, mas a voz interna pode ser ainda mais alta. A dúvida sussurrará que talvez eles estejam certos. O medo te dirá para se contentar com o que é fácil. O conforto te implorará para voltar ao familiar. Mas você deve seguir em frente. Deve ser mais forte que suas emoções nos dias difíceis. Deve liderar a si mesmo quando parece que ninguém está te observando. Lutadores de verdade não são motivados por aplausos, são motivados por propósito. Não estão esperando a multidão torcer por eles. Eles estão ocupados demais colocando os tijolos do seu futuro um dia difícil de cada vez. Estão focados demais na visão para se preocuparem com a aprovação. Sabem que o respeito vem depois dos resultados, não antes. Estão dispostos a caminhar sozinhos hoje, para se erguerem altos amanhã. Quando você luta por seus sonhos, você desenvolve uma resistência que não pode ser fingida. Você ganha uma resiliência que não pode ser comprada. Constrói uma alma que pode suportar a pressão. Cada rejeição te deixa mais afiado. Cada não te força a cavar mais fundo. Cada fracasso te ensina a lutar de forma mais inteligente. Não há batalhas desperdiçadas quando você está lutando por algo real. Cada cicatriz conta a história de alguém que se recusou a recuar. Você tem que ter clareza sobre uma coisa. Seu sonho importa. Importa porque te molda em quem você foi destinado a ser. Importa porque te força a ser disciplinado, focado e implacável. Importa porque chama as melhores partes de você que de outra forma ficariam escondidas. Sonhos não são apenas sobre conquistas, são sobre transformação. São o campo de treinamento para a grandeza. Você nem sempre se sentirá forte, nem sempre se sentirá corajoso. Alguns dias você questionará tudo. Isso faz parte do processo. Coragem não é a ausência de medo. Coragem é seguir em frente mesmo que o medo seja alto.
Coragem é se levantar mesmo que seria mais fácil ficar no chão. Coragem é escolher acreditar de novo todas as manhãs, mesmo que ontem terminou em decepção. Haverá momentos em que desistir parecerá razoável. Haverá momentos em que os resultados virão mais lentamente do que você esperava. Haverá temporadas em que parecerá que ninguém nota o quão hardo você está tentando. É quando você deve lembrar: você não está lutando por atenção, está lutando pelo seu futuro. Não está lutando pelo aplauso deles, está lutando para construir a vida que prometeu a si mesmo que criaria. Ninguém pode lutar essa batalha por você. Eles podem te encorajar, podem te desejar o bem, mas no final é você contra suas desculpas. É você contra suas dúvidas. É você contra a tentação de se contentar. E é você quem tem que escolher se vai continuar lutando, mesmo que pareça que os golpes não estão acertando. Vencedores não são aqueles que nunca se sentem descorajados. Vencedores são aqueles que se sentem descorajados e continuam mesmo assim. Vencedores não são aqueles que sempre têm clareza. Vencedores são aqueles que dão o próximo passo, mesmo que o caminho pareça incerto. Vencedores não são aqueles que têm sorte. Vencedores são aqueles que continuam aparecendo por tempo suficiente para aproveitar as oportunidades quando elas chegam. Lutar por seus sonhos significa aceitar que nem todos vão te entender. Significa abrir mão da necessidade de se explicar para aqueles que nem estão dispostos a perseguir seus próprios sonhos. Significa construir sua confiança de dentro para fora, não pegá-la emprestada da aprovação externa. Significa fixar seus olhos na vida que você deseja e se recusar a olhar para trás, não importa quem escolha se afastar. Vai doer às vezes, vai parecer injusto às vezes, vai ser exaustivo às vezes, mas cada dia que você luta por seus sonhos, você está ganhando uma guerra dentro de você mesmo. Cada dia que você se recusa a desistir, você está construindo um caráter que pode suportar qualquer coisa. E um dia, você estará onde sonhou estar. Olhará para trás e perceberá que cada noite solitária, cada manhã silenciosa, cada dúvida não respondida valeu a pena. As pessoas que duvidaram de você ainda estarão onde elas estão, ainda falando, ainda duvidando, ainda esperando que alguém acredite nelas. Mas você será diferente. Você terá prova, terá evidências de que a crença apoiada por ação implacável muda tudo. Nunca peça desculpas por lutar por seus sonhos. Nunca se sinta culpado por escolher um caminho que outros têm medo de trilhar. Nunca dilua sua ambição para deixar os outros confortáveis. Lute por isso como se sua vida dependesse disso, porque de uma forma muito real, depende. Sua vida futura, seu eu futuro, sua paz futura, tudo depende da luta que você está disposto a travar hoje. Haverá um dia em que você não precisará mais explicar por que acreditou. Haverá um dia em que os resultados falarão mais alto do que suas palavras jamais poderiam. Haverá um dia em que sua luta se tornará a inspiração de outra pessoa. Mas para chegar lá, você tem que continuar lutando agora. Tem que continuar acreditando agora. Tem que continuar avançando agora. Não espere pela crença dos outros. Seja o seu próprio crendisto. Seja o seu próprio lutador. Seja a sua própria prova. E quando se sentir cansado, lembre-se disso. O sonho não é dado ao mais forte ou ao mais rápido. É dado àquele que se recusa a desistir. Lute por seus sonhos. Lute quando é difícil. Lute quando é solitário. Lute quando parece que ninguém te vê. Lute porque você o deve a si mesmo. Lute porque você foi feito para mais. Lute porque um dia o mundo olhará para você e dirá: agora eu vejo. Mas você não precisará da validação deles então, porque já estará vivendo o sonho que construiu com suas próprias mãos. Capítulo 4. Apareça por si mesmo todos os dias. Se você quer que algo real aconteça na sua vida, você tem que aparecer por si mesmo todos os dias. Não de vez em quando, não quando for conveniente, não apenas quando estiver animado. Todos os dias. Porque a vida que você deseja não é construída em momentos de motivação. É construída em compromisso diário. É construída quando você escolhe fazer o trabalho, mesmo quando ninguém está olhando e ninguém está aplaudindo. A maioria das pessoas perde seus sonhos não porque não tem potencial, mas porque é inconsistente. Elas aparecem na segunda-feira, mas desaparecem na sexta. Trabalham duro por uma semana e depois desistem por um mês. Se comprometem quando é fácil e fogem quando fica difícil. Você não pode viver assim se quiser vencer.
Você deve se tornar o tipo de pessoa que aparece e quer se sinta bem ou não. Você tem que ser capaz de confiar em si mesmo. Se você diz que vai fazer, você deve fazer. Se estabelece uma meta, deve persegui-la todos os dias sem esperar que alguém te lembre. O mundo recompensa as pessoas que são consistentes. A vida abre portas para aqueles que permanecem na luta. O sucesso é atraído por aqueles que continuam se movendo mesmo nos dias lentos, nos dias chatos, nos dias dolorosos. Quando você aparece por si mesmo diariamente, começa a construir um autorrespeito que ninguém pode tirar. Você para de precisar de elogios para continuar. Para de esperar sinais de que está funcionando. Para de depender do mundo exterior para te dizer que você é suficiente. Você sabe que é suficiente porque prova isso para si mesmo todos os dias através de suas ações. Aparecer não é sobre ser perfeito. Não é sobre fazer tudo certo. É sobre estar lá por si mesmo quando conta. É sobre se esforçar para progredir mesmo quando o progresso é lento. É sobre entender que um pequeno passo à frente é melhor do que ficar parado por mais um dia esperando que a motivação venha te resgatar. A verdade é que haverá dias em que você não sentirá vontade de fazer nada, dias em que a cama parece mais pesada, dias em que as desculpas parecem mais altas, dias em que a linha de chegada parece tão distante que você se pergunta se o esforço vale a pena. Esses são os dias que mais importam. Esses são os dias que separam os sonhadores dos realizadores. Esses são os dias em que você prova a si mesmo que seu futuro importa mais que seus sentimentos. Você deve treinar a si mesmo para se tornar confiável, não apenas para os outros, mas para si mesmo. Deve ser o tipo de pessoa que pode contar consigo mesma para aparecer e fazer o trabalho, porque se você não pode confiar em si mesmo, tudo desmorona. Você quebrará suas próprias promessas, estabelecerá metas que nunca alcançará, perderá a fé no seu próprio potencial. Cada vez que você aparece por si mesmo, constrói confiança. Cada vez que cumpre um pequeno compromisso, fortalece a sua própria fundação. Com o tempo, essa fundação se torna inabalável. Com o tempo, você para de precisar de força de vontade para aparecer, porque aparecer se torna parte de quem você é. Torna-se sua identidade. Torna-se automático. Você não pode esperar resultados sem consistência. Não pode esperar crescimento sem disciplina. Não pode esperar mudança sem esforço. Sonhos exigem mais que desejo. Exigem ação. Não uma vez, não duas. Todos os dias. De formas grandes e pequenas, visíveis e invisíveis. Tudo conta. Tudo importa. As pessoas que têm sucesso não são as que tiveram um caminho mais fácil. Não são as que tiveram sorte. São as que continuaram aparecendo depois que todos os outros se cansaram. São as que continuaram praticando o seu ofício quando ninguém estava prestando atenção. São as que permaneceram comprometidas com o processo, mesmo quando os resultados eram lentos. Cada dia que você acorda é uma nova oportunidade de aparecer mais forte. Cada dia que você acorda, você tem uma nova chance de se orgulhar de si mesmo. Cada dia que você acorda, você está escrevendo a história da sua vida através de suas ações. Hoje será mais uma página desperdiçada ou será uma página da qual você poderá se orgulhar? Você deve isso a si mesmo para aparecer. Deve isso ao futuro com o qual tem sonhado. Deve isso à versão mais jovem de você que acreditava que era possível. Deve isso à pessoa que você está se tornando. E não precisam ser gestos grandiosos. Não precisa ser barulhento. Não precisa ser dramático. Às vezes, aparecer significa sentar em silêncio e trabalhar em seus objetivos quando poderia estar desperdiçando tempo. Às vezes parece fazer uma escolha melhor hoje do que fez ontem. Às vezes parece dar o seu melhor mesmo quando está com pouca energia. Pequenos passos ainda são passos. Pequenas vitórias ainda são vitórias. Progresso é progresso, não importa o quão lento pareça. A única forma de perder é se você parar de aparecer. A única forma de falhar é se decidir que não vale mais a pena lutar. Alguns dias você estará energizado, outros dias estará exausto, alguns dias estará inspirado, outros dias se sentirá entorpecido. Não importa.
O que importa é que você continue aparecendo, que continue colocando uma pedra em cima da outra, que continue empilhando os dias juntos, porque o que você faz diariamente é o que constrói o seu futuro. É fácil aparecer quando é divertido, quando você está vendo resultados, quando as pessoas estão te aplaudindo, mas os verdadeiros vencedores aparecem quando ninguém nota, quando os resultados são invisíveis, quando parece que o mundo te esqueceu. Se você dominar a arte de aparecer todos os dias, você pode construir qualquer coisa. Pode transformar sua saúde, construir riqueza, criar uma vida da qual se orgulha. Mas tudo começa e termina com se você está disposto a aparecer por si mesmo. Ninguém mais pode fazer essa parte por você. Ninguém mais pode acumular as horas. Ninguém mais pode suportar o trabalho árduo. Tem que ser você. Você tem que estar disposto a olhar no espelho e dizer: eu não desisti hoje. Não deixei meus sentimentos me controlarem hoje. Escolhi meu futuro em vez do meu conforto hoje. Não há fórmula secreta, não há atalho mágico. Há apenas o trabalho diário de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando você prefere escolher o caminho mais fácil. E cada vez que você faz isso, cada vez que aparece mesmo assim, você constrói um pouco mais de força, um pouco mais de resiliência, um pouco mais de crença. Um dia você vai olhar ao seu redor e perceber que tudo o que sonhou ter agora é a sua realidade. E não será porque você teve sorte, não será porque alguém te entregou, será porque você apareceu por si mesmo todos os dias, quando ninguém mais podia ver a visão além de você. Você está escrevendo o seu futuro com cada escolha que faz. Faça disso uma obra-prima. Faça disso algo de que você possa se orgulhar. Faça disso uma vida que reflita a força que foi necessária para continuar aparecendo, mesmo quando desistir teria sido mais fácil. Apareça por si mesmo, não uma vez, não às vezes, todos os dias. Capítulo 5. Elimine toda distração que enfraquece seu foco. O mundo hoje não carece de oportunidades, carece de foco. É fácil começar algo, é mais difícil permanecer com ele tempo suficiente para terminar. Todos os dias, há 100 coisas puxando sua mente, seu tempo, sua energia. Se você não levar a sério a eliminação de distrações, elas devorarão seu futuro lentamente. Foco não é algo que você encontra, é algo que você constrói. Você constrói protegendo-o, constrói eliminando qualquer coisa que o enfraqueça. Você tem sonhos para realizar, metas para alcançar, uma vida para construir. Não pode se permitir perder horas em coisas que não importam. Não pode deixar sua atenção ser roubada por cada notificação sem sentido, cada opinião que cruza seu caminho, cada tentação de escapar para algo mais fácil do que fazer o trabalho real. Cada distração vem com um custo, e esse custo é seu futuro. Se você não está no controle da sua atenção, outra pessoa está. Se você não está decidindo para onde sua energia vai, o mundo decidirá por você. E o mundo não se importa com seus sonhos, não se importa com suas metas, ele se importa em tomar seu tempo e não te dar nada em troca. Você tem que ser mais esperto que isso, tem que ver as distrações pelo que são, ladrões. Elas roubam seu tempo, sua energia, seu foco, seu futuro. Eliminar distrações não é apenas sobre ser mais produtivo, é sobre estar mais vivo, é sobre retomar a posse da sua vida, é sobre se recusar a viver como escravo de interrupções, fofocas, rolagem sem sentido, entretenimento que não adiciona nada a seu crescimento. É sobre se levantar e dizer: minha vida importa demais para ser desperdiçada. O primeiro passo para eliminar distrações é ser brutalmente honesto consigo mesmo. O que está roubando seu foco todos os dias? Onde você está perdendo horas sem nem perceber? Que hábitos estão te drenando sem te dar nada em troca? Você não pode consertar o que não enfrenta. Tem que confrontar a verdade sobre como está gastando o seu tempo. O segundo passo é criar um ambiente que apoie os seus objetivos. Seu ambiente deve te impulsionar para o foco, não para longe dele. Limpe seu espaço, remova a bagunça, desligue o ruído, bloqueie as tentações. Torne mais fácil fazer a coisa certa e mais difícil fazer a coisa errada. Você não pode esperar manter o foco e um ambiente construído para distração. Você também deve proteger seu espaço mental. Nem toda conversa merece seu tempo. Nem toda discussão vale a pena ser travada. Nem toda opinião negativa precisa de uma resposta.
Você tem que guardar sua paz como se seu futuro dependesse disso, porque depende. Cada vez que você é puxado para algo que não te serve, você perde impulso. Se está dando pedaços de si mesmo que deveriam ser reservados para sua missão real, não é suficiente dizer que quer focar. Você tem que criar um sistema que torne isso possível. Estabeleça horários de trabalho claros, desligue as notificações, limite sua exposição a coisas que desviam sua mente do que importa. Faça um compromisso real consigo mesmo. Se não pode fazer isso o dia todo, comece com 1 hora. Comece com uma sessão focada por dia e construa a partir daí. O impulso é construído uma decisão de cada vez. Cada distração que você remove é um presente para o seu futuro eu. Cada tentação que você resiste é um investimento na sua força futura. Cada vez que você escolhe o foco em vez da facilidade, você está afiando a sua mente, fortalecendo sua disciplina e se aproximando um passo mais da vida para a qual nasceu. Tudo conta. Tudo soma. As distrações não estão apenas fora de você, estão dentro também. A dúvida é uma distração. Pensar demais é uma distração. Preocupar-se com o que os outros pensam é uma distração. O medo de falhar é uma distração. Você deve aprender a silenciar o ruído interno tanto quanto externo. Deve aprender a redirecionar sua mente quando ela começa a vagar para o medo e a dúvida. Deve ser capaz de dizer a si mesmo: isso não está me ajudando, e trazer seu foco de volta para o seu trabalho. Construir uma vida que vale a pena viver exige mais que talento, exige resistência, exige a capacidade de permanecer com algo muito depois que a empolgação vanecer, exige a capacidade de continuar trabalhando quando ninguém está olhando e não há recompensas imediatas. Esse tipo de resistência só pode existir se você for em eliminar distrações. Você terá que fazer sacrifícios, terá que dizer não a coisas que outros dizem sim. Terá que perder algumas conversas, algumas festas, algumas tendências. Terá que suportar a sensação de estar perdendo algo importante. Mas no final, você perceberá que não perdeu nada importante. Perceberá que a única coisa que valia a pena perseguir era o seu próprio potencial. A verdadeira batalha não está lá fora, está aqui dentro. É dentro da sua própria mente. Consegue manter seus olhos na sua visão quando o mundo tenta te puxar para longe? Consegue permanecer fiel ao seu trabalho quando o entretenimento está a um clique de distância? Consegue continuar avançando quando as distrações se disfarçam de oportunidades? Essa é a testagem. É isso que separa aqueles que desejam daqueles que alcançam. Cada vez que você escolhe o foco, você está escolhendo o seu futuro em vez dos seus sentimentos. Cada vez que diz não a uma distração, você está dizendo sim para o seu sonho. Cada vez que fecha uma porta para algo sem sentido, você abre uma porta para algo poderoso. Não se trata de ser perfeito, se trata de ser intencional. Se trata de ter clareza sobre o que você está construindo e ser feroz em proteger o caminho que te leva até ali. Ninguém vai organizar seu tempo por você. Ninguém vai limpar sua agenda. Ninguém vai fazer você desligar o ruído. Essa é a sua responsabilidade. Este é seu poder. Esta é a sua oportunidade de tomar controle da sua mente, do seu foco, do seu futuro. O dia que você decide eliminar toda distração que enfraquece seu foco, é o dia em que tudo começa a mudar. Você começa a ver progresso mais rápido, começa a se sentir mais confiante, começa a acordar com mais energia, começa a viver com mais propósito, porque agora você não está desperdiçando sua força lutando batalhas que não importam. Não há segredo para grandes atingimentos, há apenas foco claro aplicado diariamente. Há apenas ação consistente, alimentada por energia disciplinada. Há apenas a remoção enranecente de qualquer coisa que tenta te tirar do curso. É assim que sonhos são construídos. É assim que vidas são transformadas. Você não precisa ser mais inteligente que todo mundo. Não precisa ter mais sorte, não precisa ter mais talento. Mas você deve ser mais focado, deve ser mais disciplinado, deve estar mais determinado a proteger seu tempo, sua energia, sua mente. Esta é a sua temporada de ser mais afiado. Este é seu momento de ser mais rigoroso sobre o que você permite em sua vida. Este é seu momento de decidir que nada e ninguém vai te afastar do futuro que você está construindo. Elimine o que enfraquece seu foco. Elimine o que rouba seu tempo. Elimine o que drena sua energia. Elimine o que apaga sua luz. Elimine. Seu sonho merece sua força toda. Seu futuro merece sua atenção toda. Mantenha-se focado, comprometido, porque a vida que você deseja está do outro lado das distrações que você está disposto a eliminar hoje. Capítulo 6. Assuma sua vida sem culpar ninguém por nada.
Chega um momento em que você precisa tomar uma decisão séria sobre sua vida. Você tem que decidir se vai continuar apontando o dedo ou se vai assumir total responsabilidade por tudo o que deseja mudar. Até que você assuma sua vida sem culpar ninguém por nada, você permanece preso, impotente, para trás. O dia em que você assume tudo é o dia em que começa a ter controle real sobre seu futuro. Culpar é fácil. Parece bom por um momento. Faz você acreditar que seus fracassos não são sua culpa. Dá a você uma desculpa para ficar onde está. Mas o custo de culpar é alto demais. Quando você culpa os outros, entrega a eles o controle sobre sua vida. Quando aponta o dedo, entrega sua capacidade de consertar as coisas. Enquanto for culpa de outra pessoa, você não tem poder para mudar. Assumir sua vida é sobre tomar total responsabilidade por suas decisões, seus hábitos, sua mentalidade e seus resultados. Não se trata de se culpar duramente, trata-se de reconhecer que você tem o poder de fazer novas escolhas a partir de hoje. Você não está preso, não está desamparado, não está quebrado além do reparo. Você está simplesmente em uma encruzilhada onde a posse te levará para frente e a culpa te segurará para trás. Quando você para de culpar, começa a construir. Quando para de dar desculpas, começa a criar soluções. Quando para de se ver como vítima, começa a agir como líder. Essa mudança transforma tudo. De repente, os obstáculos não são mais finais. Os erros não são mais o fim. Eles são lições, ferramentas, blocos de construção para o futuro que você está determinado a criar. Não importa o quão injusto foi seu ponto de partida. Não importa quais contratempos você enfrentou. Não importa o que outra pessoa fez ou não fez. O que importa agora é o que você decide fazer com isso. Você não pode reescrever o passado, mas pode moldar o futuro. Pode transformar cada desvantagem em força. Pode usar cada fracasso como treinamento. Pode deixar cada contratempo alimentar sua motivação em vez de se tornar sua desculpa. As pessoas mais fortes que você conhecerá são aquelas que pararam de culpar há muito tempo. Elas não desperdiçam tempo reclamando sobre como é difícil, não ficam sentadas desejando que as coisas fossem diferentes. Elas se levantam todos os dias e trabalham com o que têm. Constroem, avançam, concentraram-se em soluções. Assumem a posse de cada parte da sua jornada. Assumir a posse significa enfrentar verdades desconfortáveis. Significa admitir quando você foi preguiçoso. Significa reconhecer quando deixou o medo tomar suas decisões. Significa ver claramente onde você falhou, não para se castigar, mas para melhorar. A mudança real começa com honestidade real, não do tipo que você conta aos outros, mas do tipo que você conta a si mesmo quando ninguém mais está por perto. Cada vez que você assume responsabilidade pela sua vida, você retoma seu poder. Para de esperar que outra pessoa te salve. Para de esperar condições perfeitas. Para de desperdiçar tempo esperando que outra pessoa facilite. Você entra no banco do motorista. Começa a dirigir sua vida na direção que deseja seguir. E é aí que as coisas começam a mudar. Ninguém te deve seu sonho. Ninguém é responsável por te entregar o sucesso. É seu trabalho aparecer por si mesmo todos os dias. É seu trabalho superar os dias difíceis. É seu trabalho manter o foco quando a vida fica bagunçada. É seu trabalho continuar se movendo quando ninguém mais está aplaudindo. Sua vida é sua responsabilidade, do começo ao fim. Pode não ser sua culpa que você foi derrubado, mas é sua responsabilidade se levantar. Pode não ser sua culpa que a vida foi injusta, mas é sua responsabilidade superar isso. Pode não ser sua culpa que alguém te machucou, mas é sua responsabilidade se curar e seguir em frente. Responsabilidade não é culpa, é sobre posse. É sobre decidir que, não importa o que aconteceu, você ainda está no controle do que acontece a seguir. Você tem que abandonar a ideia de que outra pessoa está te segurando. Ninguém tem esse tipo de poder sobre você, a menos que você dê isso a eles. As circunstâncias são reais, os desafios são reais, mas sua capacidade de se erguer também é real. Sua capacidade de se adaptar é real.
Sua capacidade de criar um novo caminho quando o antigo está bloqueado também é real. As pessoas que vivem vidas poderosas não são as que tiveram o caminho mais fácil. São aquelas que se recusaram a deixar nada fora delas decidir seu futuro. São aquelas que assumiram suas forças, suas fraquezas, suas escolhas e continuaram construindo mesmo assim. São aquelas que perceberam que culpar nunca construiu nada que valesse a pena. É fácil encontrar razões para não estar onde você quer estar. É fácil apontar para outras pessoas, para a economia, para o seu passado. Mas cada minuto gasto culpando é um minuto que você poderia ter gasto construindo. Cada momento gasto dando desculpas é um momento que você poderia ter usado para progredir. O custo é alto demais. O sacrifício é doloroso demais. Você não pode se permitir desperdiçar sua vida culpando alguém por qualquer coisa. A posse é liberdade. Quando você assume sua vida, percebe que cada passo à frente está nas suas mãos. Cada melhoria está ao seu alcance. Cada nível de crescimento é algo que você pode perseguir. Você para de esperar que as coisas fiquem mais fáceis. Para de esperar que outra pessoa melhore as coisas. Você entra no banco do motorista. Começa a dirigir sua vida na direção que deseja seguir. E é aí que as coisas começam a mudar. Não se trata de ser perfeito. Trata-se de ser responsável. Trata-se de aparecer por si mesmo, mesmo que você sinta vontade de se esconder. Trata-se de colocar um pé na frente do outro, mesmo que esteja carregando o peso de erros passados. Trata-se de acreditar que seus melhores dias não estão atrás de você, mas à sua frente, se você estiver disposto a assumir o caminho à frente. Você deve isso a si mesmo, de assumir total posse da sua jornada. Deve isso à versão futura de si mesmo, que está contando com você para não desistir. Deve isso aos sonhos que foram colocados dentro de você por uma razão. Deve isso a cada parte de você que ainda acredita em algo maior. Assuma suas decisões, seus hábitos, sua mentalidade e seus resultados, bons ou ruins, fáceis ou difíceis, esperados ou inesperados. Assuma tudo. Porque o momento em que você assume tudo é o momento em que você ganha o poder de mudar tudo. A vida não é sobre o que acontece com você, é sobre o que você decide fazer a respeito, é sobre como você escolhe responder, é sobre os padrões que você estabelece para si mesmo, é sobre o esforço que você traz, mesmo quando ninguém está olhando. Não há fundação mais forte que você possa construir do que uma feita de total responsabilidade, sem atalhos, sem desculpas, sem culpa. Apenas escolha. Apenas coragem. Apenas movimento implacável para frente. E se você permanecer comprometido em assumir sua vida sem culpar ninguém por nada, você construirá uma vida tão forte que nenhum contratempo pode destruí-la. Você construirá um futuro tão poderoso que nenhuma força externa pode derrubá-lo. Esta é sua vida. Assuma-a. Viva! Construa sem culpar ninguém por onde você está, porque o poder sempre foi seu. Capítulo 7. Empurre-se com mais força quando sentir vontade de desistir. Sempre haverá um momento em que a ideia de desistir parecerá mais fácil do que continuar. Não importa o quão grande seja seu sonho, não importa o quão forte você começou, haverá dias em que a jornada parecerá mais pesada que sua força. Esses são os dias que definem você. Esses são os momentos em que seu futuro é decidido. Porque todos sentem vontade de desistir, mas nem todos escolhem se esforçar mais quando isso acontece. A razão pela qual a maioria das pessoas nunca alcança seu pleno potencial não é porque lhes falta talento, é porque, quando a pressão vem, elas recuam. Quando o desconforto cresce, elas procuram uma saída. Quando parece que nada está funcionando, elas acreditam na mentira que diz que não vale a pena. O sucesso não pertence àqueles que se movem quando é fácil. Pertence àqueles que continuam se movendo quando cada parte deles quer parar. Você não pode permitir que sentimentos temporários decidam seu futuro permanente.
Os sentimentos vêm e vão. Algumas manhãs você acordará cheio de energia. Alguns dias você se sentirá cansado antes mesmo de começar. Mas seu futuro não é construído em como você se sente. É construído em como você age quando é difícil agir. É construído nas decisões que você toma, quando o fogo dentro de você tremula em vez de rugir. Se esforçar mais não significa fingir que tudo é fácil. Significa aceitar que a dor é parte do processo e escolher seguir em frente mesmo assim. Significa reconhecer que as maiores vitórias vêm após as maiores lutas. Significa entender que sentir vontade de desistir não é um sinal para parar, é um sinal para cavar mais fundo, para encontrar um novo nível de força que você não sabia que tinha. Quando você atinge uma parede, a maioria das pessoas desacelera. A maioria desiste. A maioria se contenta com a média. Mas você não. Você deve treinar a si mesmo para ver a parede como um desafio, não como um sinal de parada. Deve ver a luta como uma confirmação de que está no caminho certo, porque o crescimento real só acontece quando você é esticado além do que é confortável. Todo campeão já esteve em um ponto de ruptura. Todo vencedor já enfrentou um momento em que desistir parecia mais inteligente, mais fácil, mais seguro. Mas eles se esforçaram mais. Não deixaram a exaustão temporária escrever o final da história deles. Encontraram uma maneira de dar um pouco mais quando parecia que não tinham nada sobrando. Decidiram que a dor não teria a palavra final. Decidiram que a dificuldade não seria a razão para parar. Você tem que ser mais forte que a voz dentro da sua cabeça que te diz que não vale a pena. Tem que ser mais sábio que as emoções que te imploram para desistir. Tem que ser leal ao seu futuro, não ao seu conforto, porque o conforto vai mentir para você. O conforto vai te seduzir para desistir de tudo pelo que trabalhou só para se sentir bem no momento. E cada vez que você escolhe o conforto em vez do compromisso, você se afasta da vida que merece. Há um momento em toda grande busca em que a coisa mais fácil de fazer é desistir. Esse momento é o guardião entre aqueles que sonham e aqueles que alcançam. Se você conseguir se esforçar mais no momento em que mais quer desistir, você pode superar qualquer coisa. Se conseguir encontrar a força para dar mais um passo, para dar mais uma onça de esforço, para segurar a linha por mais um dia, você descobrirá uma nova versão de si mesmo que é imparável. A tentação de desistir é alta. Ela te diz que você está desperdiçando seu tempo, que é difícil demais, que não vale a pena. Mas a verdade é exatamente o contrário. Se não valesse a pena, não exigiria tanto de você. Se não fosse importante, não te testaria tanto. O tamanho da luta é a prova do tamanho da recompensa do outro lado. Quando você sentir vontade de desistir, dê um passo atrás e lembre-se por que começou. Lembre-se da visão que incendiou seu coração. Lembre-se das promessas que fez a si mesmo quando estava cheio de esperança. Lembre-se do futuro que imaginou, aquele que ainda é possível se você se recusar a desistir agora. A razão pela qual você sente vontade de desistir é porque está mais perto do que pensa. É porque o avanço está logo além da exaustão, além da dúvida, além da dor. Você deve construir o hábito de se esforçar um passo além de onde normalmente pararia. Deve treinar a si mesmo para ir um pouco mais longe cada vez que sentir vontade de desistir. Mais uma repetição, mais uma página, mais uma negação, mais uma hora. Esses momentos extras são os que separam o mediano do grande. Esses momentos extras são onde a grandeza nasce. Ninguém vai fazer essa parte por você. Ninguém vai te empurrar por você. Ninguém vai te salvar quando ficar difícil. Aqui é onde você se salva. Aqui é onde você se levanta com sua própria força. Aqui é onde você prova a si mesmo que leva seus sonhos a sério.
E uma vez que você prova isso para si mesmo, ninguém pode tirar isso de você. Cada vez que você se esforçar mais quando sentir vontade de desistir, você constrói algo dentro de você que é inestimável. Você constrói resistência mental, constrói resiliência emocional, constrói um caráter que não desmorona sob pressão. Constrói uma fundação forte o suficiente para suportar o peso do sucesso real. As pessoas que vencem não são super-humanas. São simplesmente aquelas que continuaram aparecendo depois que quiseram desistir. São aquelas que se esforçaram uma vez. São aquelas que confiaram que seu futuro era mais valioso que suas emoções temporárias. São aquelas que decidiram que a dor não teria a palavra final. Você tem essa mesma habilidade dentro de você. Tem essa mesma força. Não está escondida, não está trancada. Está esperando que você a escolha quando o caminho ficar difícil. Está esperando que você se levante quando tudo em você quer se sentar. Está esperando que você continue acreditando quando o mundo oferece todas as razões para duvidar. Não desista do seu futuro. Não desista do seu potencial. Não desista da vida pela qual você trabalhou tão árduo para construir. Empurre mais forte, empurre com mais beleza que nunca teve. Empurre sabendo que cada passo à frente, não importa o quão pequeno, está moldando a pessoa que você está se tornando. Você nunca se arrependerá de ter se esforçado quando importava mais. Nunca se arrependerá de ter escolhido a resiliência em vez da rendição. Nunca se arrependerá de apostar em si mesmo quando todo mundo esperava que você desistisse. Mas, se desistir agora, você carregará o peso de se perguntar o que poderia ter sido. Carregará o arrependimento de saber que estava mais perto do que pensa. Você tenha isso a si mesmo para ver até onde pode ir. Tenha isso a si mesmo para descobrir do que é capaz. Tenha isso ao seu sonho dentro de você para lutar mais forte quando sentir vontade de desistir. É aqui que acontece. É aqui que a verdadeira força nasce. É aqui que futuros são construídos. Empurre mais forte. Segure a linha. Continue se movendo. Seu futuro te agradecerá todos os dias por não ter desistido quando era difícil. Capítulo 8. Confie no seu processo mesmo quando os resultados são invisíveis. Há temporadas na vida em que você coloca o trabalho, mas não vê os resultados. Você acorda cedo, fica acordado até tarde, coloca sua energia nos seus objetivos, mas as recompensas parecem distantes. É aqui que a maioria das pessoas desiste. É aqui que a dúvida começa a sussurrar que talvez não esteja funcionando. Mas a verdade é que o crescimento acontece muito antes que os resultados sejam visíveis. O sucesso é conquistado em silêncio, muito antes de aparecer em público. Confiar no seu processo significa acreditar no que não é visto. Significa ter paciência para continuar com o que começou, mesmo quando o mundo ainda não aplaudiu. Significa ter fé suficiente em si mesmo para continuar regando sementes que ainda não romperam o solo. É fácil permanecer consistente quando o progresso é visível. É difícil quando tudo dentro de você se pergunta se está funcionando. Esse é o verdadeiro teste. A maioria das pessoas não perde por falta de potencial, perde por falta de paciência. Elas plantam boas sementes, mas abandonam o campo cedo demais. Começam forte, mas desistem antes da colheita. Os que vencem são os que permaneceram fiéis ao processo. Confiaram que seu esforço não estava sendo desperdiçado, mesmo quando suas emoções diziam o contrário. Você tem que confiar que cada ação que você toma importa. Cada treino está construindo sua força. Cada sessão de estudo está afiando a sua mente. Cada manhã silenciosa passada planejando seu futuro está empilhando tijolos para a vida que você está tentando construir. Você nem sempre vê isso imediatamente, mas o trabalho nunca é desperdiçado. A energia investida no seu crescimento nunca é perdida. Haverá dias em que a dúvida parecerá mais alta que a crença. Dias em que você questionará se seus sonhos são grandes demais. Dias em que se perguntará se está se enganando.
Esses são os dias em que a confiança importa mais. A confiança é o que te mantém firme quando as emoções tentam te balançar. A confiança é o que te mantém ancorado quando o mundo não te dá nenhuma prova de que seu trabalho está valendo a pena. É preciso coragem para continuar trabalhando no escuro. É preciso força para permanecer leal a um sonho quando você ainda não tem troféus para mostrar. É preciso resiliência para acreditar em si mesmo quando nada ao seu redor parece diferente. Esse tipo de crença não vem de validação externa, vem de dentro. Vem de um entendimento profundo de que o crescimento real acontece internamente primeiro, antes de aparecer na superfície. Imagine uma semente debaixo da terra. Por semanas, parece que nada está acontecendo. Você a rega, nutre, espera. A superfície permanece a mesma. Mas por baixo, as raízes estão crescendo. As fundações estão sendo construídas. A força está sendo formada fora de vista. O dia em que o primeiro broto rompe o solo parece súbito, mas foi o resultado de tudo o que estava acontecendo silenciosamente abaixo da superfície. O seu crescimento funciona da mesma forma. Você nem sempre vê as evidências hoje, pode nem sentir mais forte ainda. Mas se você continuar nisso, se continuar nutrindo os hábitos certos, se continuar aparecendo e fazendo o trabalho, um dia ele romperá. Um dia os resultados serão grandes demais para esconder. Um dia a vida com a qual você sonhou estará diante de você, porque você teve a paciência de confiar no que não podia ver. Você deve se lembrar diariamente que seu trabalho não é desperdiçado. Cada dia disciplinado importa. Cada decisão difícil importa. Cada vez que você diz não às distrações importa. Tudo está construindo algo maior, mesmo que pareça invisível agora. O progresso nem sempre é alto. Às vezes o progresso é silencioso, constante, lento. Mas é progresso mesmo assim. Confiar no processo significa se desapegar da necessidade de gratificação instantânea. Significa entender que as melhores coisas levam tempo. Significa respeitar os ritmos naturais do crescimento. Você não pode plantar hoje e colher amanhã. Não pode construir uma obra-prima da noite para o dia. Não pode apressar a grandeza. Você só pode trabalhar por ela, permanecer comprometido com ela e confiar que ela está se desenrolando no seu próprio tempo. Você será tentado a parar. Será tentado a mudar de curso. Será tentado a perseguir resultados mais rápidos em outro lugar. Mas os atalhos sempre custam mais no final. Quando você abandona um processo, abandona um trabalho que estava silenciosamente construindo sua força. Quando você recomeça repetidamente procurando caminhos mais rápidos, você perde o poder da composição da consistência. Permaneça firme, permaneça paciente, permaneça focado no trabalho que sabe que deve fazer. Deixe os outros perseguirem vitórias rápidas. Deixe os outros pularem de ideia em ideia. Você permanece leal ao seu processo. Você permanece leal aos seus padrões. Você permanece leal à visão que foi colocada no seu coração. As temporadas invisíveis são onde seu caráter é construído. As temporadas invisíveis são onde a sua verdadeira força é forjada. As temporadas invisíveis são onde a fundação é lançada para que, quando o sucesso vier, seja construído sobre algo que dure. Sem as temporadas silenciosas, não há colheita forte. A paciência não é passiva. A paciência é poderosa. É a decisão de continuar dando o seu melhor, mesmo quando os aplausos ainda não vieram. É a escolha de permanecer consistente quando parece que ninguém está notando. É a sabedoria de entender que o crescimento invisível ainda é crescimento. Que o progresso invisível ainda é progresso. Que as vitórias invisíveis ainda são vitórias. Cada dia que você aparece é um depósito no seu futuro. Cada vez que você escolhe a disciplina em vez da facilidade, está investindo em uma vida que eventualmente mostrará sua recompensa. Você não precisa ver os resultados hoje para confiar que estão a caminho. Não precisa sentir progresso a cada segundo para saber que está construindo algo grande. Confie no trabalho que você está fazendo.
Confie nos hábitos que está formando. Confie no caráter que está moldando. Confie na visão que está protegendo. Confie que seu momento está chegando. Se você se recusar a desistir durante as temporadas silenciosas, os que conseguem são os que superam os dias invisíveis. São os que permanecem consistentes muito depois que a empolgação desaparecer. São os que constroem silenciosamente enquanto os outros desistem porque não podem ver recompensas imediatas. O futuro pertence aos pacientes. As recompensas pertencem aos consistentes. A vitória pertence àqueles que confiaram no seu processo mesmo quando nada parecia mudar. Continue aparecendo. Continue fazendo o trabalho. Continue acreditando mesmo que o mundo não ofereça garantias. Porque você não está trabalhando por aplausos temporários. Está trabalhando por uma transformação permanente. Permaneça no curso. Confie no processo. O trabalho invisível que você está fazendo hoje está construindo um futuro tão real e poderoso que um dia será impossível para o mundo não vê-lo. Capítulo 9. Permaneça focado na sua visão até vencer. Quando você começa uma jornada em direção a algo maior, o mundo vai te testar. Distrações virão, dúvidas virão, obstáculos que você nunca esperou aparecerão. É fácil manter o foco quando tudo está dando certo. É mais difícil quando as coisas ficam bagunçadas. É por isso que sua visão tem que ser mais forte que suas emoções. Você deve se fixar na sua visão tão firmemente que nada possa te afastar dela. Deve segurar sua visão com uma força tão grande que mesmo os piores dias não possam soltá-la. Sua visão é a imagem da vida que você está construindo. Não é algo que você olha uma vez e esquece. É algo que você tem que manter vivo na sua mente todos os dias. Se você não mantivê-la à sua frente, a vida a enterrará. O ruído a abafará. As demandas do mundo te distrairão dela. Você não pode se permitir que isso aconteça. Sua visão é sua responsabilidade de proteger. Permanecer focado na sua visão significa escolhê-la repetidamente. Escolhê-la quando está cansado. Escolhê-la quando está desanimado. Escolhê-la quando outras oportunidades parecem mais fáceis. Escolhê-la quando desistir parece mais conveniente. Sua visão deve ser a força guia por trás de cada decisão que você toma. Deve direcionar seu tempo, sua energia, seu foco, sua atitude. A maioria das pessoas não falha porque seus sonhos eram impossíveis. Elas falham porque perderam seus sonhos de vista quando as coisas ficaram difíceis. Permitiram que o medo nublasse sua visão. Permitiram que emoções de curto prazo ditassem escolhas de longo prazo. Permitiram que opiniões externas abalassem sua clareza interna. Se você está sério sobre vencer, deve se recusar a deixar qualquer coisa fora de você diluir a visão dentro de você. Deve vê-la tão claramente que ela se torne mais real que sua realidade atual. Deve acreditar nela tão fortemente que contratempos temporários não possam abalar sua fé. Deve segurá-la tão firmemente que, mesmo quando está cercado por pessoas que não a veem, você continue construindo em direção a ela sem hesitação. Sua visão deve se tornar parte de quem você é. Não pode ser apenas algo que você fala quando se sente inspirado. Deve ser algo com o qual você se compromete quando não sente nada. Quando a motivação desvanece, quando o caminho fica longo, quando as recompensas são lentas, é sua lealdade à visão que te mantém em movimento. Cada decisão que você toma ou te aproxima da sua visão ou te afasta dela. Não há terreno neutro. Cada hora que você gasta, cada conversa que você entretém, cada hábito que você cultiva, cada ação que você toma, ou está alimentando sua visão ou está alimentando suas distrações. Você deve decidir qual importa mais para você. Permanecer focado exige disciplina. Exige dizer não a coisas boas para que você possa dizer sim às melhores coisas. Exige ignorar as vozes que te dizem para se contentar. Exige rejeitar o conforto que tenta te desacelerar. Exige lembrar a si mesmo diariamente por que você começou e por que isso importa. A verdade é que as pessoas nem sempre entenderão sua visão. Elas a questionarão, duvidarão dela, tentarão te oferecer alternativas mais seguras. Você deve ser capaz de se manter firme quando ninguém mais aplaude por você.
deve ser capaz de caminhar sozinho se necessário. Porque, se sua crença na sua visão depender da aprovação dos outros, você nunca a alcançará. Você não está construindo seu sonho por aplausos, está construindo porque é quem você foi destinado a se tornar. Está construindo porque é a vida que você foi criado para viver. Está construindo porque qualquer coisa menos seria uma traição ao seu próprio potencial. Haverá dias em que a lagoa entre onde você está e onde quer estar parecerá esmagadora. Haverá sessões em que o progresso é tão lento que parece invisível. Esses são os momentos em se fixar na sua visão mais importa. Esses são os momentos em que você deve ver com o seu coração o que seus olhos ainda não podem ver. Fixar-se na sua visão não é passivo, é ativo, é deliberado, é intencional. Significa acordar toda manhã e ajustar sua mente no futuro que está criando. Significa guardar seus pensamentos, suas conversas, seu ambiente, para que nada contamine a clareza do seu propósito. Você tem que ser impiedoso about o que permite na sua mente. Nem toda voz merece sua atenção. Nem toda opinião merece sua energia. Nem toda distração merece seu tempo. Você deve criar um ambiente que te lembre diariamente de quem você é e de onde você está indo. Haverá contratempos, haverá falhas, haverá decepções. Isso faz parte do processo. Espere para isso, prepare-se para isso, mas não permita que isso redefina sua visão. Não encolha seus sonhos para se ajustar às circunstâncias temporárias. Não deixe a dor de curto prazo te convencer a abandonar a grandeza de longo prazo. Quando ficar difícil, não abaixe seus padrões. Quando ficar solitário, não questione seu caminho. Quando ficar lento, não duvide da sua capacidade. Permaneça focado na vida que você disse que queria, quando estava claro, quando estava corajoso, quando sabia exatamente por que isso importava. Os que vencem não são os que tiveram menos problemas. São os que se recusaram a se distrair por problemas. São os que mantiveram os olhos no prêmio, mesmo quando tempestades os cercavam. São os que permaneceram firmes enquanto todo mundo foi abalado. Você deve se tornar inabalável. Deve se tornar inamovível. Deve se tornar tão fixado na sua visão que nenhuma rejeição, nenhuma falha, nenhum atraso possa fazer você desistir. Você deve queimar em sua mente a ideia de que desistir não é uma opção. Se contentar não é uma opção. Duvidar de si mesmo não é uma opção. Cada dia que você permanece focado, você está construindo impulso. Cada dia que você permanece focado, você está ganhando terreno. Cada dia que você permanece leal à sua visão, você está se separando da multidão. Não pode aparecer hoje, não pode aparecer amanhã, mas um dia o mundo verá o que você se recusou a parar de construir. A vida que você quer está do outro lado do foco consistente. Os sonhos que você tem estão do outro lado do compromisso implacável. A pessoa que você foi destinado a se tornar está esperando do outro lado da crença inabalável. Você deve se recusar a ser movido por emoções temporárias. Você deve se recusar a ser distraído por lutas temporárias. Você deve se recusar a ser afastado por prazeres temporários. Você deve permanecer firme, deve se manter alto, deve seguir em frente, mesmo que tenha que rastejar. Permaneça focado na sua visão até vencer. Não até se sentir cansado, não até ficar entediado, não até ficar desconfortável. Até vencer. Até você estar dentro da vida que uma vez apenas sonhou. Essa é a mentalidade que exige. Esse é o compromisso que exige. Esse é o preço que você deve estar disposto a pagar. E quando pagar, você saberá que valeu a pena. Cada sacrifício, cada noite solitária, cada esforço não visto, cada lágrima, cada rejeição, cada momento que você escolheu a disciplina em vez da facilidade. Permaneça focado, permaneça verdadeiro, permaneça inquebrável, até vencer. Capítulo 10. Levante-se novamente toda vez que cair ou se sentir perdido. A vida vai te derrubar. Não é uma questão de se, é uma questão de quando. Não importa o quão forte você seja, não importa o quão preparado você pense que está, haverá momentos em que você tropeçará. Haverá dias em que seus planos desmoronarão. Haverá temporadas em que tudo parecerá incerto. Nesses momentos, sua verdadeira força é revelada não por quão perfeitamente você evita cair,
mas por quantas vezes você está disposto a se levantar novamente. Cair não é fracasso. Ficar no chão é. Sentir-se perdido não é fraqueza. Desistir de si mesmo é. Todo campeão, todo líder, toda pessoa que construiu algo significativo teve que aprender a se levantar novamente quando se sentiu derrotado. Teve que reconstruir sua coragem quando sua confiança estava quebrada. Teve que encontrar seu equilíbrio quando o chão sob eles mudou. Levantar-se novamente não é sobre fingir que você nunca foi machucado. É sobre se recusar a deixar a dor te parar. Quando você cai, sua mente te oferecerá dois caminhos. Um diz, fique no chão, proteja-se, não tente novamente. O outro diz, levante-se, siga em frente, confie que aqui não é onde sua história termina. O caminho mais fácil sempre será desistir. O caminho mais forte sempre será se levantar. Cada vez que você se levanta novamente, você está tomando uma decisão sobre o tipo de vida que vai viver. Está decidindo se será definido por derrota ou por resiliência. Não é vergonha cair. Não é vergonha perder o caminho. A vergonha está em se recusar a lutar de volta. A vergonha está em acreditar que uma queda significa que você não é digno. A verdade é que cada queda é um teste da sua fome, da sua disciplina, do seu coração. Cada contratempo está te perguntando uma coisa: quão forte você realmente quer isso? Se você está séria sobre construir a vida dos seus sonhos, deve se acostumar a se levantar quando seria mais fácil ficar no chão. Deve se acostumar a se sentir perdido e ainda assim agir. Deve se acostumar a estar confuso e ainda assim avançar. A clareza nem sempre é instantânea. A força nem sempre é óbvia. Às vezes, você constrói ambos simplesmente se recusando a desistir. As pessoas que você admira, as que você vê vencendo, elas caíram também. Tiveram dias em que queriam desaparecer. Tiveram momentos em que questionaram seu valor. Tiveram temporadas em que nada fazia sentido. Mas continuaram se levantando. Continuaram confiando que o movimento para frente, mesmo o menor passo, os levaria de volta ao propósito, à força, à vitória. Haverá momentos em que a queda doerá mais do que você esperava. Haverá momentos em que o caminho de volta parecerá mais longo do que você pensava. Esse não é o momento de abandonar seus sonhos. Não é o momento de reescrever sua visão. É o momento de se levantar, tirar a poeira e lembrar quem você é. É o momento de recuperar seu foco e dar o próximo passo, mesmo que estiver mancando. Levantar-se novamente não significa fingir que está tudo bem. Significa enfrentar a dor, aprender com ela e se recusar a ser destruído por ela. Significa reconhecer a perda, mas se recusar a se perder nela. Significa estar no meio dos seus planos quebrados e construir novos com as peças que restaram. Significa acreditar que seu futuro ainda vale a pena lutar, mesmo que hoje pareça pesado. Haverá momentos em que você não se sentirá forte o suficiente para se levantar. Tudo bem. Força não é sobre nunca se sentir fraco. Força é sobre agir apesar da fraqueza. Força é sobre escolher a ação quando as suas emoções te dizem para desistir. Força é sobre aparecer para lutar pela sua vida, mesmo que você não se sinta um lutador. Você tem que entender que sua jornada não será uma linha reta. Será cheia de reviravoltas, contratempos, desvios errados e tempestades inesperadas. Isso não significa que você está falhando. Não significa que você está quebrado. Significa que você está vivendo. Significa que você está crescendo. Significa que você está fazendo o trabalho real de construir uma vida significativa. Você deve se dar permissão para ser humano, para cair, para se sentir perdido, para duvidar. E então, deve-se dar a responsabilidade de se levantar a si mesmo, de aprender as lições, de ajustar o plano, de endurecer sua determinação. Você não deve ser perfeito, você deve ser resiliente. Você deve ser implacável, você deve ser alguém que não recua diante das partes difíceis da vida. Quando você se levanta após uma queda, você envia uma mensagem para o mundo. Você diz: não terminei, não acabei, não estou quebrado além do reparo.
e eu ainda estou de pé, e eu ainda estou construindo, eu ainda estou acreditando. Você envia uma mensagem a si mesmo, que é confiável, que pode contar consigo mesmo quando mais importa, e que não importa o quão difícil seja, você não abandonará seu futuro. Você não é definido pelas suas quedas, você é definido pela sua ascensão. Você é definido pela coragem que é necessária para se levantar novamente. Você é definido pela decisão de continuar quando desistir seria mais fácil. Você é definido pela sua capacidade de transformar dor em poder, contratempos em configurações, perda em liderança. Cada vez que você se levanta novamente, você constrói mais que seus gols. Você constrói a sua alma. Constrói um nível de garra que o levará por todas as tempestades futuras. Constrói um fogo interno que não pode ser apagado pelos ventos da decepção. Constrói uma reputação consigo mesmo, que diz: não importa o que aconteça, eu encontrarei meu caminho de volta. Você não precisa ter todas as respostas para se levantar novamente. Não precisa ter o plano perfeito. Você simplesmente precisa decidir que a história não acabou. Você simplesmente precisa confiar que, ainda que esteja respirando, você tem outro movimento a fazer. Tem outro capítulo para escrever, tem outra vitória a conquistar. Haverá momentos em que você se levantará silenciosamente, sem celebração, sem plateia. Apenas você, sua determinação e sua crença de que sua vida ainda mata. Essas são as ascensões que contam. Essas são as ascensões que te transformam em alguém imparável. Você se levantará de cada queda se escolher fazer isso. Encontrará seu caminho através de cada confusão se continuar se movendo. Reconstruirá mais forte toda vez que a vida tentar te derrubar, se você se recusar a ficar quebrado. Seus sonhos ainda estão vivos. Seu futuro ainda é possível. Sua força ainda está crescendo. Levante-se novamente.